Eu quero agradecer você por estar participando dessa reflexão sobre a liderança do homem e da mulher e dizer que desta feita daremos ênfase à liderança da mulher. De acordo com um estudo realizado por Susan Madsen, as mulheres têm uma liderança mais democrática e liberal do que os homens. Eles geralmente têm uma liderança assim, tendencialmente mais autoritária. Então ela explica que as mulheres envolvem mais pessoas na tomada de decisões. Bem, nós sabemos que homens e mulheres eles possuem grandes diferenças na forma como se comunicam, se relacionam, como percebem o que está à sua volta. Claro, Deus fez o homem e a mulher com essas diferenças para que um pudesse completar o outro. As mulheres são geralmente mais organizadas, mais empáticas, sensíveis aos detalhes. Elas agem muito mais pela emoção, enquanto os homens, eles têm uma visão mais ampla, rigorosa e controlada das situações e usam mais a razão. De acordo com a Bíblia, o homem e a mulher receberam um papel especial de liderança no lar, na vida familiar. Algumas são iguais, algumas são diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, Deus definiu o papel do homem como cabeça ou governo do lar. Assim, encontramos ordens claras sobre a responsabilidade do marido, amar a esposa, honrar a esposa e, da mesma forma, a esposa amar e respeitar o marido e, igualmente para o casal, um ser o amor sexual do outro. A Bíblia apresenta algumas funções bíblicas do marido. Assim, nós podemos ter 5 principais deveres do marido como líder do lar. Ser o cabeça do lar. No caso, ele deve ter maturidade e sabedoria para tomar decisões que beneficiem a todos. Conquistar o respeito no lar através de atitudes amorosas e educadas e nunca agir como um chefe e nem abusar da autoridade. Amar sua esposa, demonstrar amor através de atenção, consideração e respeito, ser o amor sexual da sua esposa, atender todas as necessidades da esposa, dando-lhe o prazer de viver, de ser amada fisicamente. E ao estar com a esposa, o marido deve procurar satisfazê-la totalmente na sua intimidade. Ele também deve ser o provedor, assumir o lar, providenciando tudo o que for necessário para uma vida saudável, uma vida de alegria. Ser protetor, agradar a esposa, fazê-la se sentir protegida, amparada. Estudos mostram que o homem lidera pelo poder e posição. A ele foi dado o papel de cabeça do lar. Por isso, minha querida amiga, por isso, mulher, você deve honrar seu marido. Ele precisa da posição. Ele precisa do reconhecimento de que é capaz de liderar o lar. Então, procure elogiar a atuação positiva dele sempre que for possível. Bem, a mulher não lidera com o poder de posição. A mulher lidera pela sua influência. Então, para a mulher, foi dado o papel de adjutora. Ela deve estar sempre ajudando, motivando e influenciando. Esse é o seu papel de liderança. Liderar pela influência. Sim, talvez você esteja me perguntando, o que é mais perigoso, a posição ou a influência? Olha, Deus quer homem e mulher reinando juntos, cada um cumprindo o seu papel de liderança no lar. Os dois têm funções especiais que dignificam e fazem do lar um lugar bem administrado. Se a posição e a influência forem equilibradas, andarão juntos e um será sempre apoio para o outro. Aqui encontramos os principais deveres da mulher no lar. Ser ajudadora, ser submissa ao esposo, claro, sem ser escrava. Ser administradora do lar, ser o amor sexual do esposo e ser influenciadora da família. Mas o que significam esses deveres dados à mulher? Ser ajudadora. Bem, Deus criou a mulher para ajudar o esposo em tudo, até no governo do lar, contribuindo com sugestões, bons conselhos e para apoiar o esposo em todos os momentos. Uma grande ajuda que a esposa pode dar ao esposo é orar por ele sempre e evitar reclamar do que ele faz ou tenta fazer. Outro dever bíblico da mulher é que ela seja submissa ao esposo. Claro, amigas, sem ser escrava, tudo tem seu limite, a Bíblia dá as orientações, mas de certa forma a mulher não deve mandar no marido.
Ela deve respeitá-lo como seu cuidador, como seu protetor, como cabeça da casa. Isto foi estabelecido pela Bíblia. Ela deve ser submissa, amando seu esposo, respeitando, fazendo tudo que puder, o que for possível para vê-lo sempre feliz. Deve agradecer o que ele faz e cuidar dele com muito amor, ternura, carinho. Nesse quesito, ser administradora do lar, nós podemos dizer o seguinte, que na parceria do casamento deve haver uma distribuição de tarefas a cada um dos cônjuges. A Bíblia mostra em vários episódios a mulher cuidando e administrando o lar. Isso não quer dizer que a casa seja só dela, mas que o dever e a responsabilidade do cuidado e condução do lar, com suas tarefas, pertencem sim à esposa. É claro que o esposo pode ajudar nas atividades da casa, principalmente quando a esposa também trabalha fora. Eu acredito que, se é correto a mulher ajudar o marido a trazer o sustento para o lar, também é correto, sim, que o marido ajude a cuidar dos filhos e ajude a cuidar das tarefas da casa. Em Provérbios 24, 27, é um texto bíblico que fala do homem cuidando dos trabalhos de fora, que na época envolvia lavoura, caça e os negócios a serem feitos. E a mulher em casa, fazendo a parte dela, justamente para ajudá-lo. Interessante que na Bíblia, o trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Ele caça e pesca, ela cozinha. Ele apacenta o rebanho e ela cuida da tosquia e de recolher o leite. Ele colhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz o tecido ou o couro e ela confecciona as roupas. Muitas coisas mudaram no ganha-pão da família, mas a ideia divina de parceria permanece a mesma até hoje. O livro de Provérbios apresenta uma mulher que administra com sabedoria o seu lar. E assim podemos ler: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimentos à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. E a leitura continua dizendo assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Que lindo! Eu penso que a frase atende ao bom andamento da sua casa deixa muito claro esse papel da administração do lar. A lista de trabalho de uma casa nós sabemos que é muito longa. E por isso que o texto diz acerca da mulher virtuosa e não come o pão da preguiça. Uma mulher preguiçosa não dá conta de cuidar do lar. O trabalho do lar não é leve, mas também não é insignificante. Não é uma tarefa para alguém que seja desesperado ou despreparada. Se a mulher ajudar o marido na administração financeira, certamente ela fará com que os ganhos familiares se multipliquem. A mulher ser boa dona de casa é algo que se aprende. Você pode estar dizendo, eu não gosto de trabalhar em casa, eu não gosto de cuidar da casa, mas você pode aprender. E a mulher, cuidando bem da casa, dos filhos, sendo econômica, ela estará demonstrando uma linda, uma boa, uma forte liderança. Temos aqui mais um dever da mulher para com seu esposo. Ela deve ser o amor físico do esposo, sua companheira sexual. E Paulo declarou algo importante sobre a intensidade e frequência do ato conjugal.
que muitos casais não têm levado a sério, não têm dado muita importância, não têm dado atenção. Em 1 Coríntios 7,5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deus mandou suprir essa necessidade do seu cônjuge. Ele não mandou você boicotá-lo. Negligenciar a intimidade é você dar brecha para que o inimigo entre no seu casamento. Sabe, queridas, muitas mulheres acham que devem decidir se o marido merece ou não o momento de intimidade. Mas não é assim. Sexo é dever, é dívida, é uma obrigação bíblica para o casamento. Se fluir com amor e romantismo, claro, muito melhor. Mas se não, com o perdão da palavra, com o perdão da expressão, que seja o cumprimento do dever bíblico. Você nunca deve se negar sexualmente ao seu marido. O sexo do casal é sagrado. O pastor Luciano Subirá, em uma de suas palestras, disse que muitas mulheres que acham que o sexo deve ser uma recompensa ao comportamento do marido estão, na verdade, se prostituindo. Isso parece muito chocante para algumas mulheres, não é mesmo? Mas o raciocínio é que, ao agir assim, essas esposas estão se vendendo em troca de um presente, de um favor, de uma atitude. Pode não ser por dinheiro, mas elas estão se vendendo. O sexo não é um negócio, mesmo que a moeda de troca seja emocional. Não pode ser fruto de uma mentalidade sanguessuga. É uma entrega, é uma expressão de amor, sacrificial, se for o caso. É uma doação, não é uma venda, pois a partir do momento que tem que haver algum tipo de pagamento, ainda que emocional, acaba se tornando uma venda. E sexo no casamento, o sexo do casal é sagrado, é um compromisso. É interessante refletirmos sobre o que diz em Provérbios 27:7. Veja comigo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Amiga, se você mantém seu cônjuge saciado, suprido, pode surgir as mais tentadoras propostas de infidelidade e ele certamente vai pisá-las. Entretanto, para aquele que não tem sido suprido, qualquer oportunidade de pecado que surgir pode ser muito atraente e sedutora e ele pode cair. A palavra hebraica traduzida para alma farta é ebs e significa saciado, satisfeito, empanturrado, farto. Percebeu como que você deve deixar seu esposo? Então, a mulher deve proteger seu marido de outras mulheres e da tentação maligna, não é somente orando por ele, mas servindo seu marido muito bem na área sexual, para que ele não venha se sentir tentado e cair em tentação. O quinto dever da mulher é ser influenciadora da família. Sabe, se cabe à mulher cumprir seu papel dentro do lar, no trabalho, na sociedade, exercendo sua liderança com as características femininas e não feministas, quem sabe, através de suas influências, amiga, os homens e os filhos serão bem encaminhados. Deus deu à mulher a sensibilidade e a percepção, bem como a delicadeza e a força de agir sempre. Seja influenciadora, querida, onde quer que você esteja. Uma coisa que você precisa se lembrar é de que Jesus valorizou a influência das mulheres. A Bíblia fala de várias mulheres que causaram grandes influências em seu ministério. A mulher do poço, por exemplo, influenciou uma comunidade. Uma mulher espalhou a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Jesus sempre valorizou a liderança de mulheres e as fez poderosas. Sabe, uma mulher inteligente e espiritual, ela pode fazer muito na liderança do lar ao lado do seu esposo. Querida mulher, você que está me ouvindo, chegou o momento de você assumir o seu papel de ser uma influenciadora nas mãos de Deus. Sabe, todos os seres humanos entram no planeta Terra nascidos de uma mulher, são gerados dentro de uma mulher, são criados por uma mulher e educados por mulheres. Deus colocou na mulher a função de ser incubadora, de proteger, de formar, de liderar, de guardar, de construir muros protetores. Seja uma influência nas mãos de Deus. Querida mulher, cumpra o seu papel. Se cada mulher cumprir seu papel dentro do lar, no trabalho, na sociedade, exercendo sua liderança com as características femininas e não feministas,
Quem sabe, através de suas influências, os homens serão bem encaminhados. Sabe, Deus deu à mulher a sensibilidade, a percepção, a delicadeza e a força de agir sempre. A liderança da mulher é baseada na capacidade de influenciar, como já dissemos. E essa capacidade está em você, mulher, em toda mulher. Todas as mulheres precisam despertar, levantar a cabeça, abraçar a competência dada por Deus para ser uma influência piedosa na sua área de convivência e, assim, ampliar essa área de influência cada vez mais. Eu gostaria de lhe perguntar, você está realmente usando o seu poder de influência? Sabe, você pode ajudar a incentivar, a conduzir pessoas no caminho da vida eterna. Comece pelo seu esposo, pelos seus filhos. Sabe, querida, suas atitudes, suas palavras, seu jeito de expressar sentimentos, seu equilíbrio emocional, tudo isso influencia muito. Sua responsabilidade como esposa e mãe são muito grandes. É por isso que Deus lhe fez forte e poderosa. E você pode ser um instrumento muito útil se você se colocar nas mãos de Deus. Eu quero que você reflita um pouquinho sobre essa pergunta. Como anda a sua vida espiritual? Você tem se colocado sob a guia do Espírito Santo, buscando sabedoria para cada momento, ao falar, ao agir, ao lidar com seu esposo, ao lidar com seus filhos, ao lidar com as pessoas que se dirigem a você? Você tem buscado o poder do Espírito Santo para a sua vida, para as suas atitudes? Mais uma perguntinha para reflexão. Como tem sido, amiga, sua liderança? A redenção ou destruição de uma sociedade passa por uma mulher. Por isso que em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sabe, a mulher sábia sempre ajudará na edificação do seu lar, fazendo jus daquele ditado que diz por trás, ou melhor, ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Quando a mulher sabe valorizar seu homem, ele é feliz, ele é realizado, ele tem sucesso no trabalho, na vida espiritual e se torna o homem dos sonhos da mulher. Ou seja, ela é a própria beneficiada. O verso continua dizendo assim: mas a louca, com as suas próprias mãos, derruba sua casa. Muitos maridos não recebem nenhum encorajamento e motivação para nada na sua vida por parte de suas esposas. Elas são mulheres insensatas que, aos poucos, levam seu lar abaixo. Só cobram, exigem, criticam, reclamam. Sabe, elas não sabem ser uma companheira atenciosa. Só pensam nelas próprias, causam problemas no relacionamento e na família. São mulheres infelizes que vivem com homens infelizes e com filhos transtornados dentro de uma casa destruída emocionalmente. Querida, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca, com as suas próprias mãos, derruba a sua casa. Sabe, o objetivo desta reflexão é desafiar e qualificar mulheres para exercer sua influência piedosa e transformadora na sociedade, começando dentro de cada lar. A influência da mulher é muito grande, por isso, querida amiga, eu lhe convido a refletir. Que influências você está compartilhando? Sua influência pode mudar a vida de muitas pessoas em vários aspectos, mas você precisa, realmente você precisa ser a mulher sábia de Provérbios que acabamos de falar. Dizem que para controlar a influência da mulher, Deus a sujeitou ao homem. Claro que com a intenção de demonstrar seu amor e cuidado por ela. Mas Satanás, sabendo disso, ele quer oprimir as mulheres. Coloca sentimentos de inferioridade, sentimentos de competição, leva a mulher a ser ou se fazer de vítima, de frágil e usar a sua sensibilidade, que deveria ser positiva, para o exagero das emoções. Com isso, leva muitas mulheres a passarem por traumas, causando feridas na alma e deixando essas mulheres debilitadas, tendo sentimentos de rejeição, carências, traições, uma autoimagem negativa, baixa autoestima, dores emocionais, sabe? Tudo isso bloqueia a líder que tem dentro de você. Tudo isso bloqueia a líder que existe em todas as mulheres. E isso alegra muito a Satanás. Querida amiga, Deus quer ver você uma líder forte, corajosa, agindo como uma líder de garra, com fé e determinação. Querida amiga, vença suas emoções, se coloque nas mãos de Deus.
Você precisa assumir o controle das suas emoções. Deus quer ver você forte, corajosa, agindo como uma líder de garra, com fé e determinação. Assuma o controle das suas emoções. Domine seus pensamentos, suas vontades. Submeta-se a Deus completamente. Abandone todo sentimento de vitimismo, o orgulho ferido. Caminhe em verdade e em amor, permitindo a cura em todas as áreas da sua vida. Levante. Demonstre na sua própria experiência os efeitos transformadores da operação do Espírito Santo e da palavra de Deus na sua mente, nas vontades e nas emoções. Em Cantares 2, 10 a 12, lemos o seguinte: Meu amado me disse, levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram. As flores estão brotando, chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. Aproveite os momentos, querida. Aproveite os momentos bons que você tem com seu esposo para planejar a felicidade do seu lar. Desfrute da companhia um do outro em todos os momentos. Aproveite a liberdade que vocês têm de se amar intensamente e aceite o convite para amar. Ame seu esposo, respeite o seu esposo e isso será recíproco. Afinal, vocês dois se escolheram para se amar para sempre. Sabe, minha querida amiga, você foi chamada para influenciar. O noivo te chama para levantar-se. Obedeça ao chamado. Não tem como você ser completa sem cumprir o seu chamado. Resista à dor emocional, lute contra a tendência do orgulho, resolva os conflitos com a oração e fé, siga em frente. Você precisa entender que é peça importante na vida do outro. Seus filhos precisam de você, seu esposo precisa de você, a igreja e a sociedade precisam de você, liderando com o poder do Espírito Santo. E quer saber? Você precisa de você. Romanos 12, 2 diz que não devemos nos conformar com este século. Sabem, os relacionamentos estão cada vez mais conturbados. Cada um só pensa em si e por nada. Muitos desistem da família, da igreja e desistem até mesmo de Deus. E assim diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, minha querida, Ele vai lhe conduzir. Ele vai cuidar de você, vai lhe dar forças para vencer todas as tendências, quer herdadas ou adquiridas. E você será aquela líder que Ele deseja que você seja. Será uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher forte, abençoada, corajosa, consagrada e vencedora. Querida, aceite o convite que Deus lhe faz hoje. Seja uma líder segundo o coração de Deus. Você precisa ter uma vida transformada, uma vida mudada pelo Espírito Santo. Você é uma líder poderosa, precisa viver com essa força que Deus lhe dá. Eu espero que essa pequena reflexão tenha lhe mostrado o seu grande valor e que você tenha conseguido entender o quanto Deus lhe ama, o quanto Deus lhe quer bem. Seja a líder que Deus planejou. Sabe, amiga? Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus lhe abençoe, que você seja sempre uma mulher segundo o coração de Deus, uma líder vencedora, uma líder vitoriosa em nome de Jesus.